Meu filho me ligou. Vou me casar amanhã. Saquei todo o dinheiro das suas contas bancárias e vendi a casa. Tchau. Eu simplesmente sorri. Ele não fazia ideia do erro que tinha cometido. Ele não sabia que a casa que ele vendeu era, na verdade. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Eu tinha passado 37 anos construindo minha vida cuidadosamente, tijolo por tijolo. Meu nome é Carmen, e aos 60 anos, eu pensava que já tinha visto tudo que a vida poderia me jogar. Eu morava numa casa antiga e espaçosa num bairro nobre de Campinas, trabalhava meio período na biblioteca municipal e aproveitava minha rotina calma. Meu filho, Marcos, tinha 34 anos e sempre foi ambicioso, talvez ambicioso demais. A primeira coisa estranha aconteceu 3 meses antes de tudo desmoronar. Marcos me ligou perguntando sobre os números das minhas contas bancárias. Mãe, preciso te ajudar a configurar o pagamento automático das contas, ele disse, com a voz mansa como mel. Você está ficando mais velha e eu não quero que você perca nada importante. Eu hesitei, mas ele era meu filho, meu único filho. O pai dele tinha morrido quando Marcos tinha 12 anos, e eu o criei sozinha, trabalhando em 2 empregos, sacrificando tudo. Certamente eu podia confiar nele com isso. Deixei ele vir em casa, configurar o aplicativo do banco no meu celular, cadastrar a biometria, criar uma senha que ele disse que eu poderia trocar depois. Ele anotou tudo num papel, para o caso de eu esquecer. O segundo sinal veio 6 semanas depois. Marcos me visitou com sua noiva, Jéssica. Ela tinha 26 anos. Bonita daquele jeito afiado e calculista que me deixava desconfortável. Eles sentaram na minha sala e os olhos de Jéssica percorreram tudo. Os móveis, os quadros, o relógio antigo na prateleira da lareira. Essa casa deve valer bastante agora, Carmen, ela disse, nem me chamando de mãe ou dona Carmen. Os imóveis nessa área valorizaram muito. É minha casa, respondi simplesmente. Não estou interessada em vender. Marcos riu, apertando a mão dela. Claro que não, mãe. A Jéssica só está puxando conversa. Mas algo nos olhos dele fez meu estômago revirar. Então vieram os extratos bancários. Eu verificava minhas contas online todo domingo de manhã com meu café. Naquele domingo específico, no final de outubro, meu coração parou. Minha conta poupança, aquela com R$ 635 mil que eu tinha acumulado através de décadas de economia cuidadosa, através do seguro de vida do meu marido, através de anos me privando de férias e roupas novas, mostrava um saldo de R$ 6 mil. Minha conta corrente estava vazia, exceto por R$ 265. Minhas mãos tremeram quando liguei para o banco. A atendente, uma moça gentil chamada Carla, puxou meu histórico de transações. Dona Carmen, parece que esses saques foram autorizados através do seu internet banking. As transferências foram feitas para uma conta pertencente a Marcos Ferreira. É seu filho? Eu não consegui falar. Simplesmente desliguei. Sentei na minha cozinha por 3 horas olhando para a parede. Como ele pôde? Por que ele faria isso? Eu tinha dado tudo a ele. Tinha sacrificado minha juventude, minhas oportunidades, meus relacionamentos, e era assim que ele me retribuía. Meu telefone tocou na manhã seguinte. Marcos. Eu quase não atendi, mas algo me fez pegar. Oi, mãe. A voz dele era alegre, até animada. Ótima notícia. Depois de amanhã vou me casar. A Jéssica e eu decidimos não esperar. Vamos ter uma cerimônia linda no Clube de Campo Ribeirão. Minha garganta ficou apertada. Marcos, minhas contas bancárias. Ah, isso. Ele riu. Realmente riu. É, mãe. Eu saquei o dinheiro. Precisei dele para o casamento e para nosso novo começo. Não se preocupe. Você vai ficar bem com sua aposentadoria. E tem outra coisa. Eu vendi o imóvel da Rua das Palmeiras. Eu tinha procuração daqueles documentos que você assinou ano passado. Lembra? O fechamento foi ontem. Consegui um ótimo preço. O mundo girou. Você vendeu meu imóvel? R$ 1.700.000. Esse dinheiro vai para a entrada do nosso apartamento na capital. Olha, tenho que ir. O buffet está ligando. A gente conversa depois da lua de mel. Tchau, mãe. A linha ficou muda. Eu sentei ali, telefone na mão, sentindo o peso da traição esmagando meu peito.
Então, lentamente, algo mais surgiu dentro de mim. Não raiva, ainda não. Algo mais frio, algo que fez meus lábios se curvarem num sorriso. Comecei a rir, suavemente no começo, depois mais alto até as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Marcos não tinha ideia do que ele tinha acabado de fazer. Aquele imóvel que ele vendeu, o que ele pensava ser meu único patrimônio valendo R$ 1.700.000. Ele tinha acabado de cometer o maior erro da vida dele. Porque o imóvel que Marcos vendeu não era minha casa. Era o imóvel de aluguel que eu tinha comprado 15 anos atrás, o que eu tinha deliberadamente registrado no meu nome para fins fiscais, o que estava atualmente ocupado por inquilinos com um contrato de aluguel válido por mais 18 meses. Minha casa de verdade, a que eu realmente morava, quitada, valendo quase R$ 3 milhões, estava registrada em uma holding familiar criada pela minha falecida sogra. Marcos nem sabia que existia. Oh, meu filho tolo e ganancioso! O que você fez? A risada cessou, deixando para trás algo mais duro, algo que se assentou nos meus ossos como gelo. Sentei na mesa da minha mesa de cozinha de verdade, e me forcei a pensar claramente. O que eu realmente tinha perdido? O imóvel de aluguel que Marcos vendeu criaria um pesadelo legal para ele. Os compradores descobririam inquilinos com um contrato válido. Os Silveira moravam lá há 3 anos e tinham 18 meses restantes no contrato atual. Marcos enfrentaria processos dos compradores por fraude, possivelmente acusações criminais por vender uma propriedade que ele não tinha direito de vender. Conhecendo Marcos, ele provavelmente tinha apresentado o imóvel para investidores de fora da cidade, gente que compra no papel sem visitar, prometendo entrega desocupada. Um golpe clássico que só funciona até o comprador aparecer para tomar posse. A procuração que ele mencionou. Eu não lembrava de ter assinado conscientemente tal documento. Jamais teria feito isso em sã consciência. Minhas economias roubadas doíam mais. R$ 635.000 representavam minha segurança, minha liberdade, meus futuros cuidados médicos. Esse dinheiro era para garantir que eu nunca me tornasse um fardo para ninguém. Que amargamente irônico que meu próprio filho tinha roubado para evitar que eu fosse um fardo para ele. Mas aqui estava a coisa crucial que Marcos não entendia. Eu não estava indefesa. Eu não era alguma mulher idosa confusa que simplesmente aceitaria essa traição. Eu tinha passado décadas trabalhando em escritórios de advocacia antes de me tornar bibliotecária. Eu entendia contratos, direito imobiliário e fraude. Mais importante, eu tinha mantido registros meticulosos de tudo. Abri meu arquivo e puxei a pasta rotulada Imóvel de Aluguel, Rua das Palmeiras. Dentro estavam cópias do contrato de aluguel com o Silveira, comprovante do depósito calção deles e minha própria escritura da propriedade. Eu não tinha dado a Marcos procuração conscientemente. Quaisquer documentos que ele alegasse ter eram ou forjados ou obtidos por engano durante minha doença. Em seguida, verifiquei minha pasta de propriedades imobiliárias. Minha casa real, a que eu estava sentada agora, estava titulada sob a Ferreira Holding Familiar, uma empresa criada pela minha falecida sogra 20 anos atrás para proteger o patrimônio. Eu era a administradora e usufrutuária, mas a propriedade não estava no meu nome pessoal. Marcos tinha crescido nesta casa, mas aparentemente nunca tinha entendido a estrutura legal por trás dela. Depois que o pai dele morreu, eu nunca mais toquei no assunto da herança. Era doloroso demais, e Marcos era jovem demais para se interessar por papelada. Quando eu comprei o imóvel de aluguel anos depois, eu tinha deliberadamente mantido simples, no meu próprio nome, para fins fiscais. Marcos deve ter assumido que aquele modesto aluguel era meu único bem. Fiz café e comecei a listar o que eu precisava fazer. Primeiro, denunciar o roubo à polícia. Segundo, contatar o departamento de fraudes do meu banco. Terceiro, contratar um advogado. Quarto, garantir que os Silveira estivessem protegidos e informados. Quinto, reunir evidências da fraude de Marcos na venda do imóvel. Mas enquanto eu escrevia, minha mão desacelerou. Eu queria mandar meu próprio filho para a prisão. O pensamento me deixou enjoada. Apesar de tudo, ele ainda era o menininho que eu tinha ninado para dormir, o adolescente que eu tinha ajudado com a lição de casa, o jovem de quem eu tinha tanto orgulho quando ele se formou na faculdade. Então lembrei da voz dele no telefone.
alegre, casual. Você vai ficar bem com sua aposentadoria. Como se ele não tivesse feito nada de errado. Como se roubar as economias de uma vida da própria mãe e vender sua suposta casa fosse apenas um pequeno inconveniente para eu lidar. Que tipo de homem eu tinha criado? Pensei em Jéssica com seus olhos calculistas e seus comentários pontuais sobre valores de imóveis. Ela o tinha empurrado para isso? Ou Marcos sempre foi capaz de tal crueldade e eu simplesmente me recusei a ver? Meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha vizinha Lúcia. Carmen, vi uma placa de vende-se aparecer no seu aluguel na Rua das Palmeiras ontem. Depois sumiu hoje de manhã. Tudo bem? Respondi. Longa história. Podemos tomar um café amanhã? Lúcia tinha sido minha amiga por 15 anos. Ela era uma paralegal aposentada. Eu precisaria de aliados para o que estava por vir. Naquela noite, mal dormi. Ficava imaginando o rosto de Marcos quando ele percebesse o que tinha feito. Ele sentiria remorso? Ele pediria desculpas? Ou ele me culparia de alguma forma? Alegaria que eu o tinha enganado? De manhã, eu tinha meu plano. Eu não iria à polícia imediatamente. Em vez disso, reuniria cada pedaço de evidência, documentaria cada crime e construiria um caso irrefutável. Então, confrontaria Marcos com a escolha: fazer restituição total voluntariamente ou enfrentar processo criminal. Eu daria a ele uma chance de fazer a coisa certa, uma chance de provar que ele ainda era meu filho e não o estranho que tinha rido enquanto roubava sua mãe. Liguei para o banco às 9 em ponto. Preciso denunciar fraude e roubo das minhas contas, disse a atendente. E preciso de um registro completo de todas as transações dos últimos 6 meses. Claro, dona Carmen. Sinto muito que isso tenha acontecido. Vamos iniciar uma investigação imediatamente. Em seguida, liguei para Fernando Costa, um advogado que frequentava meu clube do livro. Fernando, preciso da sua ajuda. Meu filho roubou minhas economias e vendeu fraudulentamente uma propriedade que eu possuo. Preciso de representação legal e preciso que seja confidencial até eu estar pronta para agir. Houve uma pausa. Carmen, isso é sério. De quanto estamos falando? 635 mil em roubo de dinheiro. Aproximadamente 1.700.000 em receitas de venda fraudulenta de propriedade. Jesus. Sim, vou te ajudar. Venha ao meu escritório esta tarde. Desliguei e me olhei no espelho do corredor. Meu cabelo grisalho estava arrumado, meus olhos castanhos claros e determinados. Eu parecia a avó doce de alguém. Marcos tinha esquecido que avós doces também podiam ser guerreiras quando necessário. Meu filho queria se casar em 2 dias. Tudo bem, deixe-o aproveitar seu casamento. Deixe-o pensar que tinha vencido. Eu esperaria, reuniria minhas forças e então mostraria a ele exatamente o que acontecia quando você traía a mulher que tinha te dado tudo. O escritório de advocacia de Fernando Costa ficava num prédio de tijolos tranquilo no centro. Sentei do outro lado dele na sua mesa de mogno, minha pasta de documentos entre nós. Ele leu tudo com crescente descrença, ocasionalmente fazendo anotações no seu bloco jurídico. Carmen, isso é pior do que eu pensava, ele disse finalmente, tirando os óculos. Seu filho forjou documentos para vender propriedade que ele não possuía. Isso não é apenas fraude civil, é criminal. Ele pode pegar de 5 a 10 anos de prisão. Eu sei, disse baixinho, mas preciso entender todas as minhas opções antes de decidir como proceder. Fernando assentiu. Inteligente. Aqui está o que fazemos. Primeiro, arquivar uma denúncia de fraude no seu banco para congelar quaisquer outras transações. Segundo, contatar o cartório que lidou com a venda do imóvel. Eles precisarão saber que a venda foi fraudulenta. Terceiro, registramos um boletim de ocorrência. Você pode pedir que investiguem antes de pressionar por acusações, o que te dá algum controle sobre o tempo. E os compradores do imóvel? Eles provavelmente vão processar Marcos por fraude assim que descobrirem os inquilinos. Eles também podem processar o cartório por não ter detectado isso. De qualquer forma, Marcos será responsável pelo preço total de compra mais danos. Fernando se recostou. Carmen, tenho que perguntar. Você tem certeza de que quer seguir em frente com isso? Ele é seu filho. Encontrei os olhos dele. Ele roubou as economias da minha vida e tentou me deixar sem casa. Que tipo de filho faz isso?
Passamos 2 horas preparando documentos. Quando saí do escritório de Fernando, eu tinha registrado reclamações de fraude tanto no meu banco quanto no cartório. O boletim de ocorrência ficaria para depois. Eu ainda queria dar a Marcos uma chance de fazer a coisa certa antes de acionar a polícia formalmente. Enquanto caminhava até meu carro, meu telefone tocou. Marcos. Mãe, por que o banco está me ligando sobre investigação de fraude? O que está acontecendo? Respirei fundo, mantendo minha voz firme. Marcos, o banco sinalizou os saques da minha conta como suspeitos. É procedimento padrão quando grandes quantias são transferidas. Mas eu sou seu filho. Diga a eles que está tudo bem. Está tudo bem, Marcos. Você pegou R$ 635 mil sem minha permissão. A voz dele mudou, ficando mais dura. Eu tinha sua permissão. Você me deu acesso às suas contas. Para emergências, não para roubar tudo que eu tenho. Eu não roubei, eu emprestei. A Jéssica e eu vamos te devolver depois que estivermos estabelecidos. Ele soava defensivo agora. Pego. E a venda do imóvel foi completamente legal. Eu tinha procuração. Marcos, eu não lembro de ter assinado nenhum papel de procuração. Silêncio. Então, sim, você assinou. Ano passado, lembra quando você ficou doente com pneumonia? Eu levei eles no hospital. Meu sangue gelou. Eu tinha ficado doente ano passado, hospitalizada por 4 dias com pneumonia grave. Mal lembrava daquela época, a febre, a medicação, a exaustão. Marcos tinha se aproveitado da minha doença para me fazer assinar documentos que eu não entendia? Preciso ver esses papéis, disse. Mãe, para de ser difícil. Está tudo legal. Só liga para o banco e diz para eles cancelarem a investigação. A voz dele virou suplicante. Por favor, o casamento é depois de amanhã. Não quero esse estresse. Você deveria ter pensado nisso antes de roubar sua mãe. Desliguei antes que ele pudesse responder. Naquela noite, Lúcia veio com vinho e solidariedade. Contei tudo a ela, observando seu rosto mudar de choque para raiva. Aquele desgraçado, ela disse. Carmen, você sabe que estou aqui para o que você precisar. Testemunha de caráter, pesquisa, qualquer coisa. Obrigada, disse, sentindo o peso da verdadeira amizade. Na verdade, preciso de algo. Você pode me ajudar a contatar o Silveira? Eles precisam saber o que está acontecendo com o imóvel de aluguel. Ligamos juntas para eles. Sérgio Silveira atendeu, a voz preocupada. Dona Carmen, está tudo bem? Expliquei a situação o mais gentilmente que pude. Houve um longo silêncio. Então seu filho vendeu a casa onde moramos sem contar para a senhora ou para a gente? A voz de Sérgio era incrédula. O que acontece com nosso contrato? Seu contrato ainda é válido, assegurei. Estou trabalhando com meu advogado para resolver isso. Vocês estão protegidos, mas queria que soubessem caso os compradores tentem entrar em contato com vocês. Jesus, obrigado por nos avisar. Nos avise se precisar de alguma coisa, declarações, testemunho, o que for. Depois que desligamos, Lúcia nos serviu mais vinho. Marcos não tem ideia do que está por vir, tem? Não, disse. Ele acha que sou só uma velha confusa que ele pode manipular. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do cartório. Minhas mãos tremeram enquanto lia. Dona Carmen, nossa investigação revelou sérias irregularidades com a venda do imóvel na Rua das Palmeiras, 1247. O documento de procuração apresentado por Marcos Ferreira parece conter sua assinatura, mas o selo do tabelião é de um tabelião cuja licença estava expirada na época. Além disso, o documento está datado durante sua hospitalização, mas nossos registros mostram que o tabelião estava em outro estado naquele dia. Estamos tratando isso como potencial falsificação e fraude. Embora o dinheiro da venda já tenha sido transferido para a conta do Sr. Ferreira, solicitamos bloqueio judicial de todos os bens dele e comunicamos a irregularidade aos compradores, que estão buscando ação legal. Conforme previsto em lei, já encaminhamos uma notícia-crime à delegacia especializada. Encaminhei o e-mail para Fernando Costa com uma única linha. Ele falsificou tudo. Esta era a prova que eu precisava. Marcos não tinha sido apenas imprudente ou moralmente questionável. Ele tinha cometido fraude calculada. Ele tinha trazido documentos falsos para minha cama de hospital, talvez me fazendo assinar papéis em branco no meu delírio. Então os teve fraudulentamente reconhecidos em cartório depois. Meu telefone vibrou.
Outra mensagem de Marcos. Mãe, precisamos conversar. Você pode vir ao casamento amanhã, por favor? Quero você lá. Fiquei olhando para a mensagem. Ele me queria no casamento dele. O casamento que ele estava pagando com o meu dinheiro roubado. O casamento que ele estava tendo enquanto eu lidava com o caos dos crimes dele. Digitei de volta. Estarei lá. Deixe-o pensar que estava tudo bem. Deixe-o casar com sua noiva calculista. Celebrar com meu dinheiro roubado. Acreditar que tinha escapado impune. Eu sorriria, tiraria fotos, faria o papel da mãe orgulhosa. E então, quando ele menos esperasse, eu mostraria as consequências de trair a mulher que lhe deu a vida. O casamento foi exatamente o que eu esperava. Caro, ostentoso e completamente desprovido de calor genuíno. O clube de Campo Ribeirão brilhava com rosas brancas e lustres de cristal. Usei meu melhor vestido, elegante, discreto, e cheguei cedo. Jéssica estava deslumbrante num vestido de grife que provavelmente custou 50 mil reais. Meus 50 mil reais. Marcos estava ao lado dela no smoking, radiante como se não tivesse uma preocupação no mundo. Quando me viu, correu até mim. Mãe, você veio! Ele me abraçou apertado. Estou tão feliz que você está aqui. Sei que as coisas têm estado estranhas, mas isso é um novo começo para todos nós. Me afastei, estudando o rosto dele. Ele realmente acreditava nisso? Ele achava que me roubar era apenas estranho e não criminoso? Parabéns, Marcos, disse uniformemente. Você parece muito feliz. Jéssica se juntou a nós, seu sorriso afiado. Carmen, tão gentil da sua parte vir. Marcos estava preocupado que você ficaria chateada com... Bem, você sabe, o dinheiro e a casa. Mas é tudo para o melhor, realmente. Você não precisa mais daquela casa grande, e o Marcos e eu podemos construir nosso futuro. Que atencioso, respondi, meu tom agradável, mas meus olhos frios. A cerimônia foi breve. Sentei na primeira fila, assistindo meu filho prometer amar e cuidar dessa mulher que tinha ajudado a trair sua própria mãe. Durante a recepção, fiz conversa educada, bebi champanhe que não senti o gosto e tirei fotos que nunca iria querer ver de novo. Então, bem quando eles cortaram o bolo, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Fernando Costa. Investigação policial aberta. Acusações de fraude sendo preparadas. Seguir em frente. Olhei para Marcos, rindo com seus padrinhos, completamente alheio. Ainda não, pensei. Deixe-o aproveitar esse momento. Seria o último momento feliz dele por um longo tempo. O confronto veio 3 dias depois. Marcos e Jéssica apareceram na minha porta sem avisar. Marcos parecia furioso. A expressão de Jéssica era de cálculo gelado. Que diabos você fez? Marcos exigiu, passando por mim para dentro da minha sala. O cartório pediu bloqueio judicial dos meus bens. Eles estão dizendo que a procuração foi falsificada. Estão ameaçando processar. Fechei a porta calmamente. Talvez porque foi falsificada. Você assinou esses papéis. Assinei papéis em branco enquanto delirante de febre, sem saber o que eram. Você se aproveitou da sua mãe doente. Mantive minha voz firme. Você também os teve reconhecidos em cartório fraudulentamente. Jéssica deu um passo à frente. Isso é ridículo. Marcos estava te ajudando. Você está velha, Carmen. Você não consegue mais administrar suas finanças ou sua propriedade. Estávamos te fazendo um favor. Roubando as economias da minha vida? Não é roubo se você está senil demais para administrar sozinha. A máscara dela caiu, revelando a oportunista fria por baixo. Marcos é seu filho. Tudo o que você tem deveria ir para ele eventualmente de qualquer jeito. Nós só precisávamos agora. Entendo, disse baixinho. Então esse era seu plano o tempo todo. Encontrar um homem com uma mãe rica, manipulá-lo para roubar dela, depois construir sua vida com o dinheiro dela. O rosto de Marcos corou. Não fale da Jéssica assim. Ela me ama. Ela ama sua herança, corrigi. Ou o que ela pensava ser sua herança. Jéssica riu, áspera e feia. Você acha que é tão esperta? Você vai retirar essas acusações ou vamos tornar sua vida um inferno? Vamos contar a todo mundo que você tem demência. Vamos te declarar incapaz. Vamos te colocar num asilo. Senti gelo se espalhando pelas minhas veias. Isso é uma ameaça? É uma promessa, Marcos disse,
a voz baixa e ameaçadora. Mãe, estou tentando ser legal aqui. Só diga ao banco e ao cartório que você cometeu um erro. Diga a eles que você autorizou tudo. Então todos podemos seguir em frente. E se eu não fizer? Marcos chegou mais perto, se impondo sobre mim. Então você vai descobrir o quão difícil sua vida pode se tornar. Nós temos advogados também. Vamos te enrolar na justiça por anos. Vamos drenar qualquer dinheiro que você tenha sobrando em taxas legais. Vamos garantir que todo mundo saiba que você é uma velha confusa que não consegue lembrar o que assinou. Por um momento senti medo genuíno, não das ameaças deles, eu tinha evidências do meu lado, mas do que meu filho tinha se tornado. Esse homem raivoso e ameaçador era um estranho usando o rosto de Marcos. Mas eu não tinha sobrevivido 37 anos sozinha sendo fraca. Saiam da minha casa, disse, minha voz como aço. Os dois, agora. Mãe, saiam. A força da minha voz surpreendeu até a mim. Vocês têm 5 segundos antes de eu chamar a polícia. 1, 2. Eles foram embora. Jéssica cuspindo xingamentos. O rosto de Marcos contorcido de raiva. Quando o carro deles foi embora, sentei pesadamente no meu sofá, minhas mãos tremendo. A máscara tinha caído. Agora eu sabia exatamente com quem estava lidando. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei repassando cada palavra, cada ameaça, cada olhar de desprezo. Quando Marcos se impôs sobre mim na minha própria sala, quando disse que ia me destruir na justiça, entendi algo com clareza cristalina. Aquele não era mais meu filho pedindo uma segunda chance. Era um criminoso tentando me intimidar para escapar das consequências, e eu não seria intimidada. Liguei para Fernando na manhã seguinte. Registre o boletim de ocorrência, acusações completas. Quero que eles sejam processados com todo o rigor da lei. Tem certeza? Completamente. Pelos dias seguintes, não fiz nada além de descansar. Li livros, cuidei do meu jardim, almocei com Lúcia. Precisava recuperar minhas forças, tanto físicas quanto emocionais. O confronto tinha me abalado mais do que eu queria admitir. Mas enquanto regava minhas rosas, sentindo o sol quente no meu rosto, senti algo mais crescendo dentro de mim. Determinação fria e absoluta. Marcos e Jéssica tinham feito sua escolha. Agora viveriam com as consequências. Uma semana depois do nosso confronto, Marcos ligou. A voz dele era diferente, mais suave, quase infantil, a voz que ele costumava usar quando era jovem e queria algo. Mãe, podemos conversar, por favor? Considerei desligar. Em vez disso, disse, estou ouvindo. Tenho pensado muito sobre tudo, sobre o que eu fiz. Ele pausou e ouvi emoção genuína na voz dele. Ou era apenas boa atuação? Eu estava errado, mãe. Vejo isso agora. Deixei a Jéssica entrar na minha cabeça. Deixei o estresse do planejamento do casamento me deixar louco. Mas você é minha mãe. Eu nunca deveria ter... A voz dele quebrou. Sinto muito, mãe. Por favor, podemos consertar isso? Parte de mim, a parte que lembrava de niná-lo quando bebê, ensinar a andar de bicicleta, aplaudir nas formaturas, queria acreditar nele, queria perdoá-lo imediatamente, fazer tudo ficar certo de novo. Mas eu tinha aprendido minha lição sobre confiança cega. O que exatamente você está propondo, Marcos? Vou devolver o dinheiro, todo ele. A Jéssica e eu vamos pegar um empréstimo se for preciso. E a coisa da casa vou resolver. Vou garantir que os compradores não processem. Vou cuidar de tudo. Ele estava falando rapidamente agora, urgentemente. Só por favor, cancele a investigação policial. Não posso ter ficha criminal, mãe. Vai arruinar minha carreira, minha vida inteira. Você deveria ter considerado isso antes de cometer fraude. Eu sei. E sinto muito, mas por favor, me dê uma chance de consertar isso. Não destrua minha vida por um erro. Um erro. Como se roubar sua mãe fosse equivalente a esquecer o aniversário dela. Quanto tempo vai levar para você devolver o dinheiro? Perguntei. Talvez 6 meses, 1 ano no máximo. Precisamos de tempo para conseguir um empréstimo para... Marcos, você não tem 6 meses. A investigação já está em andamento. A voz dele mudou de novo, ficando desesperada. Então o que você quer? Só me diga o que você quer. O que eu queria era meu filho de volta. O Marcos de verdade.
aquele que existia antes de Jéssica, antes da ganância tê-lo envenenado. Mas essa pessoa talvez nunca tivesse existido. Quero restituição total dentro de 30 dias, disse. Cada centavo que você pegou, mais juros. Quero uma confissão por escrito do que você fez. Quero que você enfrente as consequências das suas ações. Isso é impossível. Não conseguimos esse tipo de dinheiro em 30 dias. Então você deveria ter pensado nisso antes de roubá-lo. Deus, você é sem coração. O desespero virou raiva. Sou seu filho, seu único filho. Como você pode fazer isso comigo? Como você pôde fazer o que fez comigo? Respondi baixinho. Adeus, Marcos. Desliguei e desliguei meu telefone. Naquela tarde, Jéssica veio sozinha. Observei da minha janela enquanto ela saía do carro, vestida impecavelmente num tailleur cor de creme. Ela tocou a campainha 3 vezes antes de eu atender. Carmen, precisamos conversar de mulher para mulher. O sorriso dela era forçado, mas tentando ser caloroso. Posso entrar? Não. Ela piscou surpresa. Estou tentando fazer as pazes aqui. Faça da varanda. O maxilar dela endureceu, mas ela manteve a compostura. Olha, sei que você acha que sou alguma caçadora de fortunas que manipulou seu filho, mas eu amo o Marcos. Amo mesmo. E estou tentando salvá-lo desse desastre. Me convencendo a retirar as acusações. Te fazendo enxergar a razão. A máscara dela escorregou ligeiramente. Você entende o que acusações criminais vão fazer com ele? Com a carreira dele? Com nosso futuro? Sim, disse. É exatamente por isso que elas precisam ser feitas. Jéssica me encarou, então riu. Um som frio e amargo. Sabe de uma coisa? Marcos estava certo sobre você. Você é uma velha egoísta que não suporta ver seu filho feliz. Você é tão amarga e sozinha que quer arrastá-lo para baixo junto com você. Terminou? Você vai se arrepender disso, ela sibilou. Quando Marcos estiver na prisão, quando seu relacionamento estiver destruído para sempre, você vai perceber que escolheu dinheiro ao invés do seu próprio filho. Vai morrer sozinha e vai ser sua própria culpa. Adeus, Jéssica. Fechei a porta na cara enraivecida dela. Naquela noite, Lúcia veio com seu marido, Geraldo, e outros 2 casais do nosso clube do livro, os Teixeira e os Morais. Trouxeram comida, vinho e algo mais valioso: solidariedade. Soubemos o que está acontecendo, Lúcia disse, me dando um abraço longo. Queríamos que você soubesse que não está sozinha. Sentamos na minha sala e contei tudo a eles. Não apenas os fatos, mas a dor, a traição, a culpa de processar meu próprio filho. Eles ouviram sem julgamento. Você está fazendo a coisa certa, Geraldo disse firmemente. O que Marcos fez foi criminoso. Se você deixá-lo escapar impune, está dizendo a ele que ele pode trair qualquer um sem consequências. Sandra Teixeira assentiu. Meu irmão roubou da nossa mãe. Ela o perdoou. Não pressionou por acusações. Ele fez de novo 5 anos depois. Algumas pessoas só aprendem através das consequências. O apoio deles me envolveu como um cobertor quente. Eu não estava louca. Não estava sendo sem coração. Era uma mulher se protegendo de alguém que tinha provado que não podia ser confiável, mesmo que esse alguém fosse meu filho. Quando eles saíram naquela noite, Lúcia apertou minha mão. Fique forte, Carmen. Você está fazendo a coisa difícil, mas é a coisa certa. Fui para a cama naquela noite sentindo algo que não tinha sentido em semanas. Paz. Paz fria e dura. Marcos e Jéssica tinham tentado manipulação, ameaças e culpa. Nada funcionou porque eu tinha algo que eles não entendiam: princípios, autorrespeito e amigos que me lembravam do meu valor. Na manhã seguinte, liguei para Fernando Costa. Sem acordos, sem compromissos. Seguimos com o processo completo. Entendido, ele disse. Carmen, pelo que vale, acho você incrivelmente corajosa. Corajosa ou quebrada? Não tinha certeza de qual, mas sabia que não recuaria. Eles vieram juntos dessa vez, num domingo de manhã quando a vizinhança estava quieta. Vi pela minha janela Marcos e Jéssica subindo minha entrada com passos cuidadosos e medidos. Marcos carregava flores. Jéssica tinha uma caixa de padaria. Oferendas de paz. Quase não atendi a porta, mas a curiosidade venceu. Que nova estratégia eles tinham arquitetado?
Mãe! A voz de Marcos era gentil, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Por favor, só nos dê 5 minutos. É tudo o que estamos pedindo. Contra meu melhor julgamento, deixei-os entrar. Sentamos na minha sala, eles no sofá, eu na minha poltrona, mantendo distância entre nós. Marcos colocou as flores na mesa de centro. Margaridas, minhas favoritas. Claro que ele lembrava. Mãe, estávamos errados, Marcos começou. Sobretudo, o jeito que falamos com você, as coisas que dissemos, foi imperdoável. Ele se inclinou para a frente, sua expressão sincera. Essas últimas 2 semanas não tenho dormido. Fico pensando no que eu fiz, em como te machuquei. Você é minha mãe, me criou sozinha, me deu tudo, e eu te retribuí com traição. Era exatamente o que eu queria ouvir. Então por que parecia uma performance? Jéssica falou em seguida, a voz contida. Carmen, te devo um pedido de desculpas também. Fui horrível com você. Disse coisas cruéis. A verdade é que eu estava com medo. Ela olhou para as mãos. Meus próprios pais são pobres. Cresci sem nada. Quando conheci o Marcos, vi uma chance de uma vida melhor. E eu forcei demais. Forcei ele a fazer coisas que ele não deveria ter feito. Coisas que você o convenceu a fazer? Perguntei baixinho. Sim, ela admitiu, encontrando meus olhos. Foi ideia minha. O dinheiro, a casa. Marcos não queria fazer. Eu o persuadi. Disse a ele que você não ia sentir falta, que você ia querer que ele fosse feliz. A voz dela falhou. Eu estava errada. Sinto muito, muito. Marcos alcançou minha mão. Não me afastei. Mãe, queremos consertar isso. Estamos dispostos a fazer o que for preciso. Já pegamos uma segunda hipoteca no apartamento que compramos. Podemos te dar R$ 500.000 dentro de 2 semanas. O resto vai levar tempo, mas vamos pagar cada centavo de volta. Com juros, Jéssica adicionou rapidamente. O que você achar justo? E as acusações criminais? Perguntei. O rosto de Marcos caiu. É isso, mãe. Se eu tiver ficha criminal, vou perder meu emprego. Trabalho em finanças. Vão me demitir imediatamente. E aí como vou te pagar de volta? Como vou sustentar uma família? Ele apertou minha mão. Não estou te pedindo para me perdoar. Não mereço isso. Mas estou te implorando para me dar uma chance de consertar isso sem destruir meu futuro inteiro. Por favor, Carmen, Jéssica disse. Queremos ter filhos. Marcos quer te dar netos, mas ele não pode fazer isso da prisão. Netos. A palavra me atingiu como um golpe físico. Eu tinha sonhado em ser avó, em segurar os bebês de Marcos, em passar nossa história familiar adiante. Eles sabiam exatamente onde atacar. Pense nisso, Marcos pressionou. Você realmente quer que seus netos visitem o pai na prisão? Quer que eles cresçam sabendo que a avó colocou o pai deles atrás das grades? Estudei os dois. A performance era boa. As lágrimas de Marcos pareciam genuínas. O remorso de Jéssica parecia real. Eles claramente tinham ensaiado isso cuidadosamente, mas notei pequenas coisas. O jeito que os olhos de Jéssica ficavam voltando para o relógio. O jeito que o aperto de Marcos na minha mão apertava quando eu não respondia imediatamente. A tensão nos ombros deles, enrolados como molas. O que acontece se eu disser não? Perguntei suavemente. A mudança foi instantânea. A expressão de Marcos endureceu. Jéssica se recostou, braços cruzados. Então você está escolhendo destruir seu filho, Marcos disse friamente. E para quê? Dinheiro que você nem precisa. Você tem sua casa preciosa, sua vida confortável. Está tirando a minha por despeito. Não é despeito, é justiça. Justiça? Jéssica riu asperamente. Você quer falar de justiça? E sobre igualdade? Marcos é seu único filho. Tudo que você tem vai para ele quando você morrer de qualquer jeito. Só precisávamos antes. Isso é tudo. Então você está dizendo que eu deveria ter morrido mais cedo? Tornado as coisas mais convenientes para vocês? Não distorça minhas palavras, Jéssica disparou. Estou dizendo que você é uma velha vingativa que não suporta ver seu filho feliz com alguém que não seja você. Marcos não me defendeu. Só observou, esperando para ver se essa abordagem funcionaria onde a gentileza tinha falhado. Levantei devagar. Saiam. Mãe,
Saiam. Minha voz tremeu de raiva. Vocês vêm à minha casa com suas lágrimas falsas e suas manipulações, tentando me culpar por deixá-los me roubar sem consequências. Vocês acham que eu não vejo o que estão fazendo? Marcos se levantou, o rosto corado de raiva. Você vai se arrepender disso. Quando eu estiver sentado numa cela de prisão, quando a Jéssica me deixar porque eu não posso sustentar ela, quando você estiver sozinha em todo feriado pelo resto da sua vida, lembre que você escolheu isso. Eu não escolhi isso, disse friamente. Você escolheu no dia que decidiu roubar da sua mãe. Jéssica agarrou o braço de Marcos. Vamos embora. Ela não vale a pena. Deixa ela apodrecer sozinha nessa casa com seu dinheiro precioso. Eles saíram furiosos, batendo a porta atrás deles. Fiquei na minha sala tremendo, não de medo, de fúria. Eles tinham tentado de tudo. Desculpas, manipulação, culpa, ameaças. Tinham me oferecido netos como uma moeda de troca, como se eu fosse sacrificar meu autorrespeito por bebês hipotéticos. Mas sob a raiva, senti algo mais, um pequeno fio frio de medo. E se Marcos estivesse certo? E se eu estivesse destruindo ele? E se anos depois eu fosse me arrepender dessa escolha? Não. Afastei os pensamentos. Eu tinha visto por trás das máscaras deles hoje. Tinha visto o cálculo, a manipulação, a completa falta de remorso genuíno. Eles não sentiam muito por terem me machucado. Sentiam muito por terem sido pegos. Peguei as margaridas que Marcos tinha trazido e joguei no lixo. Então liguei para Fernando Costa. Eles acabaram de tentar me manipular para retirar as acusações, contei a ele. Ofereceram restituição parcial em troca de não haver processo. O que você disse a eles? Disse para saírem da minha casa. Houve uma pausa, então a risada calorosa de Fernando. Bom para você, Carmen. Isso exigiu verdadeira força. Força. Era isso que era? Ou era teimosia, orgulho, vingança? Não sabia mais, mas sabia que não podia recuar agora. Não quando eles tinham me mostrado tão claramente quem realmente eram. Naquela noite fiquei acordada, as palavras de Marcos ecoando na minha mente. Você vai se arrepender disso. Talvez eu fosse, mas eu me arrependeria ainda mais de trair a mim mesma. A data do julgamento chegou 8 meses depois. Fernando tinha me preparado para tudo: o processo, as perguntas, a probabilidade de Marcos aceitar um acordo. Mas Marcos, teimoso e iludido, tinha recusado. Insistia em lutar contra as acusações, convencido de que a juíza ficaria do lado de um filho contra sua mãe vingativa. Usei um tailleur cinza simples e maquiagem mínima. Fernando tinha me aconselhado a parecer compreensiva, mas forte. Você não é uma vítima, ele disse. Você é uma sobrevivente. O fórum era frio, luzes fluorescentes refletindo nos pisos polidos. Sentei na primeira fila da plateia, as mãos dobradas calmamente no meu colo. Marcos sentou do outro lado do corredor com Jéssica e seu advogado, um homem de terno impecável chamado Paulo Mendes, que se especializava em defesa de colarinho branco. Quando os olhos de Marcos encontraram os meus, vi algo que não esperava. Medo genuíno. Bom, ele estava começando a entender que isso era real. A promotora, uma mulher severa chamada Beatriz Campos, tinha construído um caso arrasador. Registros bancários mostrando as transferências não autorizadas. Testemunho do cartório sobre a procuração forjada. Análise de perito sobre a autenticação fraudulenta. O testemunho do Silveira sobre a venda ilegal da propriedade. A estratégia de defesa de Marcos ficou clara. Me pintar como confusa e vingativa, alegar que ele tinha agido com minha permissão e sugerir que eu agora estava simplesmente tendo arrependimentos sobre ajudar meu filho. Mendes se levantou para suas alegações iniciais. Excelência, este é um caso sobre mal-entendido familiar e arrependimento. Carmen Ferreira deu a seu filho Marcos acesso às suas contas e o autorizou a lidar com seus assuntos imobiliários. Por quê? Porque ela tem 60 anos, mora sozinha e precisava de ajuda administrando suas finanças. Marcos não roubou de sua mãe, ele agiu com a autorização dela. Mas agora, influenciada por terceiros e sofrendo do que demonstraremos ser confusão relacionada à idade, a senhora Ferreira reescreveu a história para se retratar como vítima. Senti raiva ferver no meu peito, mas mantive minha expressão neutra.
O julgamento prosseguiu metodicamente. Beatriz chamou testemunha após testemunha, construindo seu caso tijolo por tijolo. A representante do banco testemunhou que eu tinha ligado imediatamente ao descobrir os fundos faltantes, perturbada e confusa. A representante do cartório explicou os documentos fraudulentos. O perito em caligrafia mostrou como minha assinatura nos papéis de procuração não combinava com minha assinatura normal. Era trêmula, incerta, consistente com alguém assinando sob coação ou enquanto seriamente doente. Então veio meu testemunho. Subi ao banco das testemunhas, coloquei minha mão na Bíblia e jurei dizer a verdade. Beatriz me guiou através da minha história gentil, mas firmemente. Expliquei meu relacionamento com Marcos, meu orgulho de criá-lo sozinha, minha devastação ao descobrir sua traição. Senhora Ferreira, Beatriz perguntou, você deu a Marcos permissão para sacar R$ 635 mil da sua conta poupança? Não, disse claramente. Nunca. Você deu a ele permissão para vender seu imóvel de aluguel? Não. Aquela propriedade gera renda que complementa minha aposentadoria. Eu nunca autorizaria sua venda. Você assinou papéis de procuração dando a Marcos controle sobre suas finanças? Não conscientemente. Eu estava hospitalizada com pneumonia grave. Minha febre chegou a 40 graus. Marcos trouxe papéis para minha cama de hospital. Me disse que eram formulários de seguro. Eu mal estava consciente. Não lembro de assinar nada. Mendes me interrogou agressivamente, tentando me pintar como vingativa e confusa, mas eu tinha me preparado para isso. Permaneci calma. Respondi cada pergunta diretamente e nunca perdi minha compostura. Não é verdade, senhora Ferreira, que você ressente o casamento de Marcos com Jéssica? Não. Eu ressinto Marcos roubar as economias da minha vida. Vocês tiveram discussões sobre o relacionamento dele, não tiveram? Tivemos conversas, mas isso não é sobre a escolha de esposa dele. É sobre roubo e fraude. Você é uma mulher solitária, não é? Morando sozinha, sem família próxima além de Marcos. Estou contente com minha vida, Dr. Mendes. Ser independente não me torna vingativa. Mendes tentou vários outros ângulos, mas nada pegou. Eu tinha a verdade do meu lado. Então Marcos subiu ao banco das testemunhas. Mendes o conduziu através da sua versão dos eventos. Como ele estava preocupado comigo, como eu tinha pedido que ele ajudasse com as finanças, como eu estava tão feliz em ajudar com o casamento dele. A performance de Marcos era polida, simpática. Então Beatriz se levantou para o interrogatório e tudo desmoronou. Senhor Ferreira, você testemunhou que sua mãe pediu que você ajudasse a administrar as finanças dela. Quando exatamente ela fez esse pedido? Marcos hesitou. Foi contínuo, ao longo de vários meses. Você pode fornecer alguma documentação desse arranjo? E-mails, mensagens, cartas? Foi verbal. Entendo. E os papéis de procuração? Você disse que ela os assinou voluntariamente no hospital. Sim. Mas o tabelião cujo selo aparece nesses documentos estava na Bahia naquele dia. O hospital é em Campinas. Como aquele tabelião testemunhou a assinatura da sua mãe? O rosto de Marcos empalideceu. Eu... não sei. Talvez haja um erro nos registros. Um erro? Ou você falsificou o reconhecimento de firma depois de obter a assinatura da sua mãe sob falsos pretextos? Eu não falsifiquei nada. Senhor Ferreira, vamos falar sobre a venda do imóvel. Você informou aos compradores que a casa tinha inquilinos com um contrato ativo? Eu achei que eles tinham sido notificados. Por quem? O corretor de imóveis deveria ter... Deveria ter? Você estava se apresentando como proprietário do imóvel com autoridade total para vender. Você não tinha responsabilidade de divulgar todos os fatos materiais? Marcos estava gaguejando agora, se contradizendo, sua história polida desmoronando sob questionamento direto. Na plateia, vi o rosto de Jéssica ficar branco. Beatriz pressionou mais forte. A verdade é, Sr. Ferreira, que você sabia exatamente o que estava fazendo. Você falsificou documentos, vendeu propriedade que não era sua, roubou as economias da sua mãe e fez tudo isso por uma razão: financiar seu casamento e sua nova vida. Não é verdade? Não, eu estava ajudando minha mãe. Ela queria. Ela queria ser roubada? Ela queria ficar sem casa? Protesto. Mendes estava de pé, argumentativo. Deferido, disse a juíza.
mas o dano estava feito. A juíza tinha visto Marcos entrar em pânico, visto ele se contradizer, visto ele exposto como mentiroso. Quando os argumentos finais terminaram, senti uma calma estranha. Tinha acabado. Não o julgamento em si, a juíza ainda daria a sentença, mas minha parte nesse pesadelo. Eu tinha dito a verdade, fornecido evidências e me recusado a ser manipulada. O que acontecesse depois estava fora das minhas mãos. Nos levantamos quando a juíza se retirou para deliberar. Marcos se virou para me olhar uma última vez. Os olhos dele estavam vazios, derrotados. Sustentei seu olhar firmemente. Este era o filho que eu tinha criado e este era o acerto de contas que ele tinha merecido. A juíza retornou após 3 horas. Quando ela entrou, seu rosto era solene, mas decidido. Ela se sentou, organizou os papéis e começou a ler a sentença. Diante das provas apresentadas, julgo procedente a denúncia. Na acusação de furto qualificado, condeno o réu. Um murmúrio percorreu a sala. Na acusação de estelionato, condeno o réu. Marcos empalideceu. Na acusação de falsidade ideológica, condeno o réu. O rosto de Marcos desmoronou. Jéssica soltou um soluço engasgado. Sentei perfeitamente imóvel, sentindo o peso daquela palavra ecoar pela sala do tribunal. Condenado, condenado, condenado. A juíza continuou a leitura da sentença, detalhando a pena. Marcos foi autorizado a recorrer em liberdade, mas a realidade tinha se instalado. Ele iria para a prisão. Sua vida, como ele a conhecia, tinha acabado. Do lado de fora do fórum, repórteres esperavam. Fernando tinha me avisado que estariam lá. O caso tinha atraído a atenção da mídia local. Mãe idosa processa filho por roubo. Rendia manchetes atraentes. Senhora Ferreira, como você se sente sobre a sentença? Um repórter gritou. Parei, considerei, então falei claramente. Sinto que a justiça foi feita. O que meu filho fez foi criminoso. Ele traiu a pessoa que mais o amava e deve enfrentar as consequências dessa escolha. Você tem alguma mensagem para outras famílias lidando com abuso financeiro de idosos? Sim, você não é obrigado a proteger pessoas que te machucam, mesmo que sejam família, especialmente se forem família. Amor sem limites não é amor, é facilitação. Fernando me guiou até seu carro e fomos embora do caos. A leitura completa da sentença foi brutal de testemunhar. A juíza Mariana Reis, uma mulher de cabelos grisalhos, fundamentou sua decisão ouvindo todas as partes. Os Silveira haviam prestado depoimento sobre o estresse e o medo de quase perderem sua casa. Os compradores do imóvel haviam descrito o pesadelo financeiro que Marcos tinha criado. Eu havia descrito a traição, a violação de confiança, a devastação emocional. Antes da sentença, o advogado de Marcos tinha apresentado seu pedido de atenuantes. O próprio Marcos se levantou, a voz tremendo, e pediu desculpas. Dessa vez, as lágrimas dele pareciam reais. Meritíssima, sei que nunca posso desfazer o que fiz. Traí minha mãe, a mulher que sacrificou tudo por mim. Deixei a ganância e o mau julgamento destruírem nosso relacionamento. Entendo que devo enfrentar punição. Só peço misericórdia, uma chance de eventualmente reconstruir minha vida e de alguma forma, algum dia, fazer reparações. A juíza Reis olhou para ele por um longo momento, sua expressão ilegível. Senhor Ferreira, você não cometeu um erro. Você fez uma série de escolhas calculadas. Você falsificou documentos. Você explorou a doença da sua mãe. Você cometeu fraude contra múltiplas partes. Esses não foram crimes de paixão ou desespero. Foram crimes de direito adquirido e ganância. Ela pausou. Você não mostrou remorso até ser pego. Você ameaçou sua mãe quando ela buscou justiça. Você não merece clemência. Ela o sentenciou a 7 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 4. Adicionalmente, restituição total a mim e aos compradores do imóvel, mais custas judiciais e multas. O total chegou a mais de R$1 milhão. Marcos desabou na cadeira, soluçando. Jéssica sentou congelada, o rosto uma máscara de horror. Quando o oficial de justiça levou Marcos algemado, ele olhou para mim uma última vez. Sustentei seu olhar,
mas não disse nada. Não havia nada mais a dizer. Depois da sentença, Fernando e eu nos reunimos no escritório dele para discutir a ordem de restituição. O tribunal congelou os bens de Marcos e Jéssica, ele explicou. O apartamento que compraram será vendido. As contas bancárias deles serão confiscadas. Eles vão te pagar de volta por anos, possivelmente décadas. E Jéssica? Perguntei. Ela não foi acusada criminalmente, já que Marcos teve o papel principal, mas ela é responsável pela restituição como cônjuge dele. Os salários dela podem ser penhorados, os bens dela confiscados. Ela vai pagar pelos crimes dele junto com ele. Pensei na mulher que tinha me chamado de velha vingativa, que tinha tentado me manipular com promessas de netos. A justiça, parecia, tinha seus próprios planos para ela. Nas semanas seguintes, as consequências se espalharam. Marcos perdeu o emprego em finanças. Nenhuma empresa empregaria um criminoso condenado. As redes sociais de Jéssica, antes cheias de fotos de casamento e citações inspiradoras, ficaram escuras. Amigos e colegas se distanciaram. O apartamento deles foi vendido com prejuízo num leilão de execução hipotecária. Recebi o primeiro pagamento de restituição, R$ 75 mil da venda do apartamento. Levaria anos para recuperar o valor total, mas o sistema estava funcionando. Os Silveira me mandaram um cartão. Obrigado por ter a coragem de defender o que é certo. Você salvou nossa casa e ensinou aos nossos filhos uma lição importante sobre justiça. Lúcia deu uma pequena festa de jantar para celebrar a conclusão do julgamento. Nossos amigos do Clube do Livro brindaram minha força, minha resiliência, minha recusa de ser vitimizada. Você fez algo notável, Carmen, Geraldo disse. A maioria das pessoas teria recuado, mas você se manteve firme. Não tive escolha, respondi. Ele não me deu escolha. Mas mesmo enquanto celebrava essa vitória, senti o vazio dela. Eu tinha vencido no tribunal, mas tinha perdido meu filho. O menininho que eu tinha criado não existia mais, substituído por esse estranho que valorizava dinheiro acima de tudo. Ainda assim, eu tinha meu autorrespeito. Tinha minha casa, meus amigos, meu futuro garantido. E tinha mandado uma mensagem que ecoaria muito além dessa sala de tribunal. Mães merecem respeito. Idosos merecem proteção. E crimes contra a família ainda são crimes. Marcos teria 7 anos na prisão para pensar sobre o que tinha perdido. Eu esperava que em algum lugar nesse tempo ele encontrasse remorso genuíno. Não o tipo performático que tinha mostrado no tribunal, mas entendimento real do que tinha feito. Mas quer ele encontrasse ou não, eu tinha encontrado algo mais valioso. A mim mesma, minha força, meu valor. E ninguém podia roubar isso de mim. 6 meses depois da sentença de Marcos, minha vida floresceu inesperadamente. Comecei um negócio de consultoria, ajudando idosos a se protegerem de abuso financeiro. Lúcia se juntou a mim e fizemos workshops em centros comunitários. Cada pessoa que eu ajudava parecia redenção. Minha dor tinha propósito. Viajei para Portugal e Argentina, reconectei com velhos amigos, e no meu aniversário de 61 anos, Lúcia deu uma festa surpresa. Olhando para os rostos calorosos me cercando, percebi que Marcos estava errado. Eu não estava sozinha. Tinha comunidade, propósito e felicidade genuína. Enquanto isso, o mundo de Marcos desmoronou. Fernando me mantinha informada através dos relatórios do processo e das notícias que saíam nos jornais locais. A prisão era brutal. Marcos foi agredido 2 vezes, desenvolveu depressão e lutava com ansiedade. Jéssica se divorciou dele depois de 8 meses, alegando que ela era vítima dele também. Ela voltou para a casa dos pais, trabalhando em 2 empregos de varejo para pagar a restituição. Suas redes sociais desapareceram. Ninguém queria namorar a mulher que roubou uma mãe idosa. A carreira de Marcos em finanças estava destruída. O empregador dele o processou. Suas certificações foram revogadas. Amigos o abandonaram. Sua liberdade condicional foi negada. Sem perspectivas de emprego, sem cartas de apoio, sem evidências de reabilitação. Ele cumpriria os 7 anos completos. Eu tinha escolhido a mim mesma e, paradoxalmente, essa escolha levou ao período mais rico da minha vida. Olhando para trás agora, entendo o que aconteceu. Eu tinha amado Marcos tão completamente que esqueci de ensiná-lo a me amar de volta.
Eu tinha dado sem limites, sacrificado sem restrições, e ao fazer isso, tinha criado alguém que acreditava ter direito de tomar. A maior lição que aprendi: amor sem respeito é inútil. Família sem integridade é sem sentido. E às vezes a escolha mais dolorosa também é a certa. Meu filho está na prisão porque cometeu crimes, não porque sou vingativa, mas porque ele escolheu ganância ao invés de amor. Eu não destruí a vida dele, ele mesmo fez isso. O que você faria se seu filho te traísse dessa forma? Você teria força de escolher justiça ao invés de culpa? Obrigada por ouvir minha história. Espero que ajude alguém aí fora a reconhecer os sinais de alerta, estabelecer limites saudáveis e lembrar que se proteger não é egoísmo, é sobrevivência.